Olá, meus queridos e amados deste canal da Jusnova no YouTube. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre um tema que é como está a mediação hoje no Brasil. Vamos falar aí de um panorama completo, né, da situação da mediação no Brasil. E eu te convido para esse tema e esse bate-papo hoje muito legal. Se você ainda não é um seguidor deste canal, ou seja, se inscreva, participe desta comunidade da Jusnova no YouTube, ative os seus sininhos para você receber todas as notificações quando a gente tiver conteúdo novo. Não perca, porque a gente faz tudo isso aqui com muito amor e carinho. Bom, bora lá falar sobre esse assunto, né? Como que se encontra a mediação no Brasil, né? É importante falar que a mediação é um instrumento muito importante para desafogar o judiciário, né? O judiciário recebe um número surreal de processos e dessa forma ele não consegue entregar efetividade e nem satisfação para as partes, né? Porque é impossível se trabalhar de forma efetiva com um grande número de processos. É importante que se diga, nem tudo pode ser mediado. Tem questões que de fato precisam do auxílio do judiciário para que sejam resolvidas. Porém, entretanto, todavia, não são todas as questões que devem ser judicializadas. Tem outras questões que podem e devem ser resolvidas na mediação. O importante é a gente saber fazer essa distinção do que deve ir para o judiciário, do que deve ir para a mediação, dessa forma, aumentando a efetividade do judiciário e da mediação, obviamente. Porque se você aumenta a efetividade, você aumenta a satisfação do resultado, você diminui o tempo para que a decisão aconteça, você diminui o investimento para isso. Então, tudo ficaria mais fácil. Dessa forma, acontece que nem sempre a gente entende o que dá para ir para um lugar ou outro, e é uma mudança de cultura mesmo, né, da nossa cultura de litígio, de toda hora se entrar com um processo e não se tentar uma primeira via, né, uma primeira tentativa de resolução fora do judiciário. Muita gente nem sabe que existe essa possibilidade. Então, o papel dos advogados mediadores realmente, de fato, é mostrar que essa via existe, que ela é viável, que ela é efetiva, que ela traz segurança jurídica e que ela traz efetividade e sustentabilidade para suas decisões. Então, é muito importante a gente participar da quebra dessa cultura do litígio. Isso é o fim de uma era do litígio, porque nós somos doutrinados durante muito tempo a aprender a viver no litígio, aprender a vencer o litígio. Mas é importante que a gente aprenda também a cultura do diálogo, né? Desenvolver o diálogo, desenvolver a cooperação, desenvolver a flexibilidade e tudo mais que a mediação traz para dentro do conflito. Então, é muito importante. Tem algumas pessoas que entendem a mediação como uma espécie de filtro, em que ela seria um primeiro balizador ali de tentativa de resolver a questão e caso continue frustrada, aí sim se entraria no judiciário, né? Como se fosse uma espécie de uma primeira tentativa de chegar ao acordo, não deu certo, a gente entra no judiciário. Até porque nem todo mundo sabe que o que se tentou na mediação e não deu certo, ou seja, não chegou num acordo, você pode então entrar com ação no judiciário. Porém, tem um detalhe muito importante, que pelo princípio da confidencialidade, nada do que foi tratado na mediação poderá ser tratado na ação judicial, ou seja, começa-se do zero na ação judicial, apesar de você já ter feito uma mediação antes. O que é muito importante para a mediação, porque traz segurança, né? Nada do que foi tratado lá poderá ser tratado na ação judicial. Então, é importante essa divisão, né? Para que as pessoas que tratem suas questões dentro da mediação tenham a segurança de que nada vai sair dali ou nada vai ser usado contra ela numa ação judicial futura. Esse resguardo neste ambiente é bastante importante. Bom,
É importante também a gente entender que a mediação muitas vezes é sim mais complexa do que a ação na justiça. Não em se tratando de tempo de resolução, não em se tratando de investimento necessário para essa resolução, mas sim do ponto de vista de que a mediação trata e fala sobre relações humanas. Logo, relações humanas são complexas por si só. Então, esse destrinchar da relação humana, a gente entender o que é que pega ali dentro da relação humana, às vezes pode ser mais complexo do que uma mera aplicabilidade da lei, ou seja, do que um processo judicial em que você olha a questão, olha a lei, encaixa um no outro e dá a sua sentença. Nem sempre a mediação é tão simples assim. A mediação envolve questões bastante complexas e olhar essas questões, cuidar dessas questões a fundo, como a mediação faz, é mais complexo. Isso não significa que demora mais tempo para acontecer. Isso significa que pode ser mais, como é que eu posso dizer? Na veia, sabe? Pode ser uma coisa mais dura num primeiro momento, mas é por um curto prazo, com um investimento mais controlado e também com uma satisfação maior e com uma chance maior de as relações humanas serem restabelecidas, fortalecidas durante o processo e após. Então, tem muitos, inúmeros benefícios, além do que de todos esses, você também pode aprender muito através da mediação a resolver futuros conflitos que venham da mesma matéria que você tratou antes ou diferente, enfim, você ganha bastante aprendizado com tudo que você vive dentro da mediação. Então, é importante entender isso. Bom, eu acho que um dos maiores benefícios, né, uma das maiores vantagens que a mediação traz é justamente tratar os elementos de dentro do conflito de forma personalíssima, né? Ou seja, você vai sempre tá ali à disposição para poder ir a fundo das questões, enquanto que o processo judicial ele tem um diálogo que acontece, uma forma de se comunicar através das peças processuais, em que os advogados colocam ali no papel todas as questões importantes para os seus clientes. E essa comunicação acontece de tempos em tempos através das audiências, o que é bastante diferente da mediação, porque essa comunicação é feita com o intermédio do mediador, mas é feito de forma falada, né? É o diálogo mesmo ali, frente a frente com um terceiro neutro imparcial, que é o mediador no meio disso. Então, é mais direto, é uma coisa mais na veia e é mais profundo nesse sentido, porque mexe com muitas questões pessoais. É por isso também que traz esse grande benefício de um desenvolvimento pessoal muito maior do que realmente o processo judicial. Bom, eu já falei muita coisa, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e eu acredito que a mediação realmente é uma ferramenta importantíssima na pacificação social e na quebra dessa cultura do litígio muito grande que a gente tem no Brasil, principalmente. Então, eu acredito que é fundamental a gente investir, conhecer, procurar conhecer melhor as formas alternativas de resolução de conflito, como a mediação, por exemplo, porque realmente é o presente e futuro da nossa era, né? De a gente tentar realmente quebrar essa cultura do litígio desenfreada que a gente estimulou tanto para que aconteça, né? Então hoje bora estimular algo diferente disso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.